quais as formas de suceder no Brasil? Beleza, você tem duas formas. Você tem a sucessão legítima, que é aquela que você, quando a pessoa morre, a lei é que vai determinar como é que vai ser, a partir lá do artigo 1829 do Código Civil, sucessão legítima. E temos a sucessão testamentária. A sucessão testamentária, que é realmente a sucessão que deveria ser priorizada no Brasil, né, que desobstruiria o judiciário com inventários de 30, 40 anos. E o testamento ele pode ser público, pode ser particular e pode ser cerrado. Eu não vou falar dos especiais, porque os especiais marítimo, aeronáutico e militar são formas anômalas, são formas atípicas. Mas essas três formas, pública, testamento público, particular e o testamento cerrado. Qual que seria a diferença dos três? Todos são bons, todos têm vantagens e todos têm desvantagens. Por exemplo, testamento público. Qual é a vantagem maior do testamento público? A certeza de que ele vai ser cumprido. Por quê? Porque ele é um testamento notarial, ele é uma escritura pública, onde você vai no cartório, onde você vai receber toda a orientação do tabelião para fazer aquele negocinho certinho, bonitinho, né? Qual é a desvantagem? Preceitos legais, né? Qual é a desvantagem? Preço. Ele é público. Todo É você chegar lá e dizer assim mesmo, quero fazer uma busca aqui, paga a taxa da busca e diz, quero saber se o Paulo Moraes tem um testamento aqui, tem testamento feito. O cara, vou pagar, ele vai fazer uma varredura em todos os tabelionatos do Brasil. Se tiver um testamento, ele vai me dar um traslado e eu vou saber o que você testou. Sim. O particular, qual é a vantagem? É grátis. Você faz em casa. Por isso que eu citei a questão do valor. Né? Você faz em casa. Sim. Né? Qual é a desvantagem? Se uma das testemunhas não estiver viva, pelo menos uma, porque o testamento público você precisa de 2 testemunhas. O particular você precisa de 3. Qual é a desvantagem? As 3, ou pelo menos uma, tem que estar viva no momento em que você morrer, para confirmar que você fez aquele testamento. Se todas tiverem morrido, o juiz não vai mandar cumprir. Porque ele não tem certeza se você fez ou não fez aquilo ali. Né? Entendi. E o cerrado, que é o testamento, que é aquele que você... Por que cerrado? Cerrado porque você faz ele é assim, o testamento, o cerrado, pessoal, ele tem um pedaço particular e um pedaço notarial. Porque você faz ele na sua casa, você coloca ele no envelope e você lacra. Você leva para o tabelião e diz, esse aqui é o meu testamento. Entendeu? O tabelião não vai abrir para ler. Ele apenas vai fazer o que se chama de auto de aprovação. Ele vai dizer que aos tantos dias compareceu o senhor Paulo e declarou ser este testamento na forma cerrada. Então ele vai fazer o papel das testemunhas. Mais ou menos isso. Aí o que vai acontecer? 2 testemunhas também. Tal. Ele vai então colocar no envelope, vai fazer uma serração com uns pontos, uns nós, que são nós especiais, e vai colocar sobre cada nó um pedacinho de cera, que é uma cera especial. E ele vai lhe entregar o testamento depois. Você que vai guardar. Qual é a desvantagem? Podem surrupiar o testamento, podem tentar abrir o testamento. E aí o que vai acontecer? No momento em que alguém for levar esse testamento para ser cumprido, se o juiz olhar que um dos nós está cortado ou que há uma lesão naquela cera, ele pode entender que ele foi violado e não vai mandar cumprir. É lógico que ele pode mandar fazer perícia, porque aquela degradação pode ser do tempo e tudo mais. Mas a desvantagem é essa. Agora, qual é a vantagem? Ninguém sabe o que está lá, só você. Entendeu? A vantagem é essa. Ninguém sabe, porque você faz e você lacra. É o mais interessante, né? Exatamente. Então, todos os testamentos têm vantagens e têm desvantagens. Por que o brasileiro não tem o hábito de fazer testamento? Cultural. Porque o povo brasileiro, culturalmente, tem um apego à vida muito grande. É muito simples, Paulo. É só você perguntar. Você chama 10 pessoas e pergunta quem tem plano funerário. 9 vão dizer que não, só uma vai dizer que tem. Por quê? Porque quando o cara chega para te vender um plano funerário, o cara diz, sai daqui, isso é mau agouro, quer me falar de morte para mim? Isso é uma característica cultural do brasileiro. É verdade. Tá entendendo? Então, é essa situação. Mais nada. Porque se você for nos grandes centros mundiais, nos países ditos de primeiro mundo, a sucessão testamentária ela é prioritária. Todo mundo faz testamento. Ninguém deixa a lei dizer como é que vai ser feita a sua sucessão. No Brasil é o inverso. Não existe a comodidade. Para que eu vou fazer testamento? Vou gastar dinheiro, ter trabalho, se eu tenho no código, lá na lei,
tem uma regra que diz como é que vai ser a minha sucessão.